A doença celíaca é uma doença autoimune, ou seja, as próprias células de defesa imunológica agridem as células do organismo, causando um processo inflamatório. Na doença celíaca, a inflamação é provocada pelo glúten, proteína presente no trigo e na cevada. Esse processo inflamatório, que no caso ocorre na parede interna do intestino delgado, leva à atrofia das vilosidades intestinais, gerando a diminuição da absorção dos nutrientes. A doença celíaca aparenta ter uma etiologia multifatorial e não apenas uma causa, ou seja, existem vários fatores que contribuem para o seu aparecimento e manifestação, sendo eles genética, pois acometem principalmente pessoas que apresentam histórico familiar, e pessoas portadoras de outras doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, também são propícias a se desenvolver. Conforme o protocolo clínico e diretrizes do Ministério da Saúde, existem 3 formas de apresentação da doença celíaca. São elas a forma clássica atípica, a forma não clássica atípica e a forma sintomática silenciosa. A forma clássica típica caracteriza-se pela presença de diarreia crônica, em grande parte acompanhada de distensão abdominal e perda de peso. Pode haver evolução grave, ocorrendo quando há retardo no diagnóstico e tratamento, em especial entre o primeiro e o segundo ano de vida. A forma não clássica, atípica, caracteriza-se pela ausência de manifestações digestivas. Os pacientes podem apresentar também baixa estatura e osteoporose, por exemplo. Já a forma sintomática silenciosa caracteriza-se por alterações serológicas e histológicas na mucosa do intestino compatíveis com a doença celíaca, na ausência de manifestações clínicas. Essa situação pode ser comprovada especialmente entre grupos de risco para a doença celíaca, como parentes de primeiro grau de pacientes celíacos. Os sintomas em geral aparecem entre 6 meses e 2 anos e meio de vida. No entanto, isso não é uma regra. Portadores da doença podem manifestar os sintomas na fase adulta, entre elas a diarreia ou prisão de ventre crônica, dor abdominal, inchaço na barriga, danos à parede intestinal, falta de apetite, baixa absorção de nutrientes, osteoporose, anemia, perda de peso e desnutrição. O diagnóstico da doença celíaca envolve a utilização de marcadores sorológicos, como os anticorpos EMA e anti-TTG. Estes testes são sensíveis, porém a biópsia duodenal ainda é considerada o padrão ouro. A sensibilidade dos testes sorológicos está relacionada ao dano histológico. A presença de EMA é preditiva da progressão da doença. Além disso, a deficiência de IgA pode levar a falsos negativos nos testes sorológicos, sendo necessário o uso de testes baseados em IgG. O diagnóstico exige correlação clínica, pois a histologia nem sempre é específica. Ainda existem desafios no diagnóstico de pacientes assintomáticos ou com sintomas atípicos. Seguindo nessa linha de raciocínio, vamos falar agora um pouco sobre os especialistas da doença celíaca. A princípio de tudo, o primeiro paciente celíaco deve passar por um clínico geral, já que é a primeira avaliação do paciente. Ou seja, o médico vai analisar os sintomas e verificar se precisa de um especialista. O médico gastroenterologista, que tem o papel de diagnosticar doença do aparelho digestivo, vai suspeitar o diagnóstico da doença celíaca, sempre que o indivíduo apresentar os sinais e sintomas que já foram previamente mencionados. Nesse caso, o profissional pode indicar a realização de diversos exames. Já o nutricionista vai elaborar e orientar a terapia dietética do paciente celíaco e corrigir os valores nutricionais, excluindo o glúten e derivados da sua dieta. Assim como a nutrição vai ajudar a corrigir os graus de desnutrição, anorexia, desidratação, intolerâncias alimentares e carências de vitaminas e minerais. A doença celíaca não tem cura. Portanto, a única maneira de tratar os sintomas é com a total ausência do glúten na dieta. Os médicos também costumam dar suplementos para a maioria das pessoas que essa doença acomete, para repor as vitaminas e os minerais. A doença celíaca é um distúrbio autoimune influenciado pela genética e até o momento não há como preveni-lo. No entanto, antecedentes familiares podem facilitar a detecção precoce, possibilitando a adaptação da dieta antes que danos intestinais ocorram. Consultar um especialista é fundamental para um diagnóstico preciso e iniciar um tratamento adequado. Agora vamos relacionar o que abordamos em sala com o nosso tema doença celíaca. A doença celíaca é considerada uma doença autoimune do próprio sistema imunológico, que causa a lesão no intestino. Por que autoimune? Pois as próprias células de defesa imunológica agridem as células do organismo, causando um processo inflamatório. De acordo com o que aprendemos em sala, os anticorpos, também chamados de imunoglobinas, são proteínas responsáveis por avisar o corpo quando há um agente causador da doença. Na doença celíaca, lista-se 3 anticorpos, que são antigliadina, antiendomísio e antitransglutaminase tecidual. Além disso, temos o IgA positivo, que é quando um alto número de anticorpos no sangue indica a doença celíaca. A fisiopatologia da doença celíaca envolve a resposta imune inata e adaptativa ao glúten da dieta. O mecanismo de resposta imunológica associado com a intolerância ao glúten envolve a ação de linfócitos T CD4 e as células T CD8 contra os peptídeos derivados da gliadina e glutenina.